quero te mostrar um cabelo que eu cortei há 8 meses atrás. Eu amo cabelo cacheado, como tu já sabe, mas quero te mostrar o crescimento, porque as camadas, elas vão crescendo, o cabelo vai tendo durabilidade, né? Então é interessante, às vezes a gente fica até curioso, pensando, como será que esse cabelo vai ficar conforme for passando o tempo? Então, para tu poder conferir, até tem a aula anterior desse corte, mas dá para tu poder perceber, o cabelo dela cresceu muito, mas ele cresceu bonito. E hoje nós vamos renovar esse corte. Eu vou mudar um pouco o ângulo do que eu utilizei da última vez, mas primeira etapa aqui, sempre tratamento. Esse cabelo tem que ser muito bem cuidado antes de executar o corte. Fica aí e confere a técnica. Seccionamento, 4 partes. Essa técnica que eu vou aplicar aqui, tu já acompanhou ela, lembra do shag? Vários alunos me perguntaram, e se o cabelo for ondulado, se for mais fino, dá para utilizar? Com certeza. Essa técnica a gente pode utilizar em qualquer estrutura ondulada, cacheada e dependendo até liso. Só a gente não utiliza quando não quer tirar muito do volume do cabelo. Então aqui eu vou elevar, como eu não quero mexer no comprimento, para mim é uma das melhores técnicas para não alterar o comprimento do cabelo, porque o desejo dela é que o cabelo cresça. Claro que um pouquinho das pontinhas nós removemos, mas nós vamos medir essa camada aqui de cima. Lembra que as camadas vão trazer sempre encaixe. Então eu vou pegar um cabelo lá de baixo para ver se não corre o risco de eu remover demais. Não, e aqui eu já tenho mais ou menos uma ideia do quanto eu posso tirar dessa camada para preservar o comprimento. Até porque o cabelo cacheado, a gente tira um pouquinho e ele sobe muito. Então, nós podemos soltar o lado, eu já sei mais ou menos que eu vou remover essa quantidade aqui. E aqui vai estar a minha guia. Eu vou remover uma porção ligeiramente diagonal e elevo até o alto. Ó, a guia tá aqui, ó, tá vendo? Então, paramos lá, 180 graus, solta a mão e picota. É importante soltar a mão e não trabalhar também com mechas tão grossas, porque aí a gente não tem mais o controle dessa mecha. E a guia vai ficar fixa. Então, o que eu vou precisar fazer? Essa guia, ela vai ali para cima, eu pego outra porção e vou unir a essa primeira aqui. É importante não perder a guia inicial. Uma dica para manter bem o point cut é levar o cabelo no limite, não na extremidade, mas para com o dedo um pouco antes, que aí fica mais fácil da gente trabalhar o picotado. E o cabelo dela é bem encaixadinho, né? Então a gente pode picotar bem por cima, picotar por dentro também para remover. Ele até tá fácil de manusear, mas normalmente é um cabelo que tem uma tendência a embaraçar mais. Aí cortou, larga pra frente e pega uma nova porção e vai direcionando. E assim nós vamos trabalhar toda essa parte posterior, direcionando ela lá no alto da cabeça, criando uma camada aumentada. Sai mais na primeira mecha e depois nas próximas começa a sair menos. Então, solta a mão para manter o cacho e trabalha bem picotado para aumentar a textura desse cabelo. E quanto mais subseções a gente faz,
maior quantidade de textura a gente adiciona no cabelo da cliente. Percebe que vai saindo menos à medida que vai chegando a base desse cabelo. E essa última parte aqui, provavelmente, ela não vai sair quase nada. Por quê? Porque é o comprimento. Eu coloquei a guia baseada no comprimento do cabelo dela. Ó. Vai sair mal e mal. Isso é bom, porque dá uma segurança de que a gente não vai remover o comprimento do cabelo da cliente. E isso, para uma cacheada, faz muita diferença. Então, cortou em linha horizontal. Enxerga aqui. E depois, só vira o dedo para conferir na vertical, para ver se está formando a linha reta aqui em cima também. Se tiver alguma sobrinha, aí a gente aproveita já e remove. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Olha as camadas aqui, bem encaixadas, e o outro lado, que nós ainda não esculpimos, ele tá mais pesado, mas pode perceber que não mexeu no comprimento do cabelo, mas tá bem mais compacto, e aqui já ganha toda uma leveza. As duas partes posteriores estão prontas, e uma lateral também, ela já seguiu toda encaixada aqui. Agora eu vou te mostrar como faz a lateral. Nós precisamos dessa mesma guia que começou lá atrás, e agora nós vamos seguir com essa linha diagonal para frente. A mesma coisa que a gente fez atrás, diagonal para cima, agora a gente vai fazer na parte frontal. Então pega a guia lá de trás, vai direcionar para trás. Ó, tá vendo a guia ali? Praticamente a franja dela também não vai sair nada. Solta a mão e eu vou manter esse ângulo de 180 graus no alto da cabeça. Então nós vamos cortar aqui paradinho, tá? E aí, outra subseção. E traz no alto. Solta a mão e segue o picotado da tesoura. Diferente de um cabelo mais ondulado ou liso, que a gente fica penteando bem, nós não precisamos estar mexendo, manuseando tanto o cabelo, mas é importante distribuir ele para o alto da cabeça. Ó, solta a mão. E a última mecha da lateral. Termina aqui em cima. Também faço cross-checking. Só inverte os dedos. Essa distribuição no sentido diagonal acaba deixando a frontal um pouco mais alongada. Quando a gente solta, tu preservou o comprimento, vai caindo as camadas e ela manteve mais ou menos o tamanho de franja que ela já estava. Essa técnica ela preserva bastante do contorno. Agora, claro, se a cliente busca também ter uma franja, a gente pode separar essa porção triangular aqui, que é a parte que ficou mais alongada. Nós podemos pegar mais ampla se nós queremos descobrir um pouco mais o rosto, ou mais fininha, baseado no tamanho do rosto da cliente ou quanto de franja ela quer ter. Não necessariamente a gente precisa fazer uma franjinha, é que aqui eu ainda não mexi no comprimento da franja, mas podemos agora inverter com a guia fixa no meio e retirar um pouco do comprimento. Vai dar 3 porções para cortar. Depois puxa essa aqui também. Traz tudo pro centro que aí ela alonga nas laterais.
vai passar por um processo de cor, mas depois tu vai ver esse corte pronto e bem finalizado. Logo, logo. Cabelo pronto, finalizado com creme de tratamento, mais gel ativador. Quero te mostrar ele assim, no natural. Ela mesma que arrumou. Que eu acho muito importante isso, quando a cliente de cabelo cacheado, ela dá o seu toque, né? Pra ela ver se ela já tá se sentindo bem com as camadas. O que é legal no final? A gente termina, olha só, o encaixe, ele tá perfeito. Aí, o controle, ele precisa ser visual. Às vezes a gente vai ver pontinhas sobrando, porque lembra que eu não mexi nada no comprimento? Eu prefiro remover do comprimento no final, porque a gente pode chegar só de leve com a tesoura em caimento natural e tirar aquilo que precisa, ou fazer apenas uma linha reta, porque querendo ou não, essa camada ela foi até o alto da cabeça para se tornar aumentada, então a base ela acaba ficando um pouquinho mais fina, e aí você vai remover de acordo com a necessidade do cabelo. Mas o fato de a gente trabalhar elevando, né, o ângulo lá no alto, não corre o risco de a gente remover o comprimento, porque essa cliente, ela chega e senta na nossa cadeira, ela diz, eu não quero ficar com o cabelo curto. E a tendência do cacho sempre é subir. Então, o conselho que eu te dou é, no final, a gente chega e só vai remover em caimento natural, se for necessário. Porque se tu equilibrar bem a linha no alto da cabeça, nos 4 pontos que foi executado o corte, ele já fica perfeito. E essa franja ficou linda, olha só que suavidade, o cabelo até na lateral ele fica super encaixado, muito prático e comercial. Aproveita e usa aí no teu dia a dia do salão com as suas clientes.